Bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui para trazer a experiência da Micropower nessa edição do prêmio. Agradeço a participação de todos vocês aqui no comitê de avaliação. E começando, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Augusto Gaspar, estou com a Micropower há cerca de 15 anos e atualmente na área comercial como executivo de negócios. A Micropower é uma empresa que é líder e autoridade pioneira na gestão de treinamento e desenvolvimento no mercado brasileiro. Em 1999, ela introduziu o e-learning no Brasil, trazendo uma primeira plataforma, e hoje a nossa plataforma é a mais completa do mercado brasileiro. Conta aí com aprendizado e desempenho integrados. E a Micropower também suportou o crescimento do mercado brasileiro, né, pelo fato de ser pioneira. E em 2002 ela criou o prêmio e o Congresso e-Learning Brasil, que evoluíram depois para o Congresso e Prêmio e-Learning e Performance Brasil, e hoje é o atual Prêmio Brasil Digital Osiris Silva, a cargo aí do Instituto Brasil Digital. Bem, desde 2013, a Micropower utiliza a sua plataforma internamente, que é o Micropower Performa, de forma a desenvolver o capital humano interno da empresa. E nós evoluímos a maturidade desses processos num modelo conhecido como 5 níveis de maturidade, que ele aplica os 3 primeiros níveis do modelo 70-20-10, onde você tem 10% do que as pessoas precisam aprender fornecidos de forma formal, online, cursos presenciais, 20% na interação com outras pessoas e 70% nas atividades on the job. E a plataforma, ela suporta todos esses níveis, esses 3 níveis. E, adicionalmente, os 2 outros níveis, um deles é a parte de desempenho, onde você tem metas, indicadores, planos de ação corretivos, inclusão, aí de planos de desenvolvimento individuais, os famosos PDIs, e o último nível, o feedback contínuo, que é o nível mais alto de maturidade de treinamento e desenvolvimento. Hoje nós aplicamos tudo isso internamente na organização e também oferecemos tudo isso aos nossos clientes. Dessa forma, a Micropower evoluiu o seu nível de maturidade a cada ano, né? Desde 2013, desenvolveu líderes, desenvolveu as suas equipes para atuar nesse mercado que nós consideramos extremamente competitivo e desafiador. Um ponto muito importante que nós consideramos disruptivo foi a adoção do feedback contínuo lá em 2013. Nós vamos falar um pouquinho mais ao longo da apresentação, como melhor prática, como desafio, também da questão do feedback contínuo. Essa imagem que nós temos nesse slide mostra a integração de funcionalidades de uma forma estratégica dentro das organizações, onde você tem, de um lado, as funcionalidades de aprendizado, do outro lado, as funcionalidades de desempenho das pessoas, de uma forma integrada, atuando aí estrategicamente na organização. Sobre a aplicação das tecnologias digitais habilitadoras, nossos produtos são baseados na internet. Nós entregamos os nossos produtos para os nossos clientes via internet, o principal produto. A conectividade também por aplicativos móveis integrados ao produto. E nós utilizamos também no dia a dia da organização a internet, aplicativos e a mobilidade. As pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Tecnologia de dados é um fundamento para a nossa tomada de decisão. Hoje as decisões são fortemente baseadas em dados e cada vez mais se otimiza a obtenção desses dados para a tomada de decisão. Cibersegurança é uma preocupação constante desde o início, porque afinal nós lidamos com dados de clientes, é muito importante a gente cuidar disso. E mais recentemente a automação de processos na robótica e o uso de uma forma bastante responsável e organizada da inteligência artificial, que nós também comentaremos mais adiante na apresentação. Como melhores práticas, nós temos já há algum tempo criação de as KPIs, os OKRs, a aderência ao negócio, para cada uma das áreas funcionais, as competências das pessoas foram definidas e evoluíram ao longo do tempo, desde um modelo mais voltado a valores da empresa até modelos de mercado, foram adotando modelos, hoje elas se encontram num nível de melhores práticas de mercado. A implementação das reuniões de feedback contínuo e o diário de desempenho. O que é o diário de desempenho? Ele é uma ferramenta que permite
se colocar observações da atuação das pessoas. Então, o líder dessa pessoa, a própria pessoa, um par dessa pessoa, pode colocar ali um ponto positivo ou um ponto de melhoria da atuação dessa pessoa, e isso vai ser trabalhado nas reuniões depois com seus gestores, isso vai ajudar a gerar os PDIs, a gerar o desenvolvimento dessa pessoa. Nós temos a geração desses planos de desenvolvimento individual personalizados com uma frequência bastante grande, pelo fato da gente ter as reuniões de feedback contínuo frequentes. Essa cultura do feedback contínuo ela é bastante forte na organização hoje, afinal ela foi implantada lá em 2013. Além disso, nós temos a digitalização dos processos, tanto gestão comercial, operação, os relatórios baseados em Power BI, Analytics, para tomada de decisão, como comentei já, fortemente baseados em dados para tomada de decisão. Nós temos a cultura de inovação e transformação digital, isso é um ponto que nós trazemos pela primeira vez aqui na experiência, né, uma novidade desse ciclo, que é o estímulo e a orientação da aplicação da inteligência artificial por todas as pessoas da organização. E isso inclui a publicação de um manifesto, que é o Manifesto da Micropower sobre o uso de inteligência artificial, além da criação de laboratórios de IA, definição de ações de experimentação. A ideia é utilizar a inteligência artificial não como um hype, como algo da moda, mas de uma forma que ela realmente ajude nas operações e ajude no produto também. Hoje a inteligência artificial está aplicada internamente em processos e ela está aplicada no nosso produto, por exemplo, com a recomendação de treinamento para os clientes. Então a ideia é que você tenha um uso responsável e organizado da inteligência artificial. Lições aprendidas. A prática do feedback contínuo, ela tem um esforço, né? Como eu falei, hoje a cultura do feedback contínuo ele está presente na organização, mas leva-se um tempo para isso. É uma mudança realmente de cultura. E mesmo após esses anos todos de prática, há momentos até que é necessário um reforço disso. Mas faz parte hoje das reuniões one-to-one, reuniões entre os líderes e seus liderados, que são periódicas, elas provocam, né, a utilização desse feedback contínuo a partir de registro do diário de desempenho, a partir de observações, a partir de pontos de conversa, tudo apoiado pela plataforma. Além disso, além dessas reuniões, a empresa trabalha com política de portas abertas, existem reuniões de cafezinho com a presidência, comunicados, o portal da empresa sempre trazendo notícias, comunicados e documentando os resultados nessa mesma plataforma, na biblioteca, por meio de uma ação de lifelong learning para toda a organização. Nossos próprios clientes, né, nos últimos 5 anos, pelo menos, aumentaram a sua maturidade. Né? Na verdade, o requerimento de aumento de maturidade para os clientes, para que eles possam utilizar o desempenho integrado ao aprendizado, foi observada pelas nossas equipes de implementação e nós temos adotado ações para suportar esse processo. Nós temos ajudado nossos clientes nesse processo. E, por último, estímulo à utilização e aprendizado das ferramentas de inteligência artificial. Como a gente comentou, existe a necessidade de orientar as pessoas para a utilização responsável, ética e segura. Isso é muito importante da inteligência artificial. E a liderança tem isso como um papel. Isso é uma coisa que nós aprendemos e constatamos no dia a dia. E essas iniciativas da cultura de inovação e transformação digital, a própria publicação do manifesto que a gente citou para o uso da inteligência artificial, promovem a organização dessas iniciativas, pesquisas de uma forma organizada, tanto para uso nos processos internos como uso no produto, nos nossos produtos, e o aprendizado das pessoas. As pessoas aprendem a utilizar isso de uma forma que seja eficaz e eficiente para o trabalho delas. Falando de indicadores, né? Esse primeiro indicador que nós trazemos é a nossa aderência aos níveis de maturidade, baseado na adoção das funcionalidades desses processos de aprendizado e desempenho. Nós podemos observar aí que desde 2018 nós já utilizamos todas as funcionalidades da parte de desempenho, que é essa que está em abóbora. Então, nós temos aí 100% de utilização das funcionalidades de desempenho no mais alto nível de maturidade. Existe um gap ainda na parte de aprendizado, voltado aí a todas as funcionalidades do modelo 70-20-10.
Outros indicadores de resultado, onde nós temos metas financeiras, nível de satisfação dos clientes, produtividade dos projetos e ações de recompensa e reconhecimento. Eu queria comentar esses dois últimos. A produtividade de projetos a gente observa que nos últimos anos está acima de 100%, isso graças à adoção dos processos que foram sendo melhorados, artefatos para utilização em projetos que ajudam nesse processo, fazendo com que os profissionais envolvidos no projeto acabem despendendo menos tempo do que o previsto. Isso aumenta a produtividade do projeto. E as ações de recompensa e reconhecimento são muito importantes. Existe um modelo chamado Galeria da Alta Performance, onde os líderes indicam aquelas pessoas das suas equipes que tiveram um desempenho superior em qualquer atividade delas. As suas atividades são indicadas para a Galeria de Alta Performance e todos, 100% deles, são reconhecidos. Indicadores de desempenho, nós temos a quantidade de clientes, projetos entregues no prazo e qualidade de projetos. O prazo da entrega de projetos, ele sempre depende um pouco também da disponibilidade de informações e ações do cliente. Então, isso tem aquele gapzinho ali que a gente trabalha junto com os clientes para cada vez reduzir e tem conseguido um progresso interessante nisso. Planos futuros. Nós temos ampliação da digitalização dos processos e sistemas, a melhoria dos processos, melhoria contínua, continuar a promover o desenvolvimento dos produtos e soluções, sempre olhando as melhores práticas globais. A ideia é oferecer ao mercado brasileiro sempre um produto altamente competitivo e alinhado com essas melhores práticas e aprendizado de desempenho que existem no mundo. Nós estamos ampliando o escopo de utilização da inteligência artificial, compartilhando essas práticas aprendidas internamente, e se trabalha a correção desse processo. Em um horizonte de 1 ano, nós teremos aí ações de corretivas e ações preventivas até 4 anos, isso utilizando a inteligência artificial. E, por último, a implantação da cultura de inovação, que nós já citamos e tem passos bem definidos. No documento que os senhores têm para análise, nós temos esses passos ali relacionados, vão desde um diagnóstico cultural da organização até, por fim, a evolução desses princípios. Isso passa pelo engajamento das pessoas, dos líderes, comunicação interna, governança e outros pontos. Com relação ao alinhamento aos pilares e fundamentos do ecossistema Brasil Digital, nós estamos alinhados a 4 pilares, que são pessoas, sociedade, negócios digitais, economia digital. E nós temos dentro desses 4 pilares 16 fundamentos. Então, dentro de pessoas, todos os fundamentos, nós atendemos, estamos alinhados com eles. Dentro de sociedade, todos também. Negócios digitais, 2 dos 3 fundamentos. E na questão de economia digital, todos os fundamentos, nós temos um alinhamento com eles. O alinhamento com os eixos da Edital, nós estamos aqui no eixo da educação e capacitação profissional, que afinal é o que nós oferecemos aos nossos clientes. A capacitação é a forma de atuação estratégica na capacitação para a melhoria da gestão da empresa, que aí a gente entra no F1, né, economia baseada em dados. Então, a partir do momento que você tem plataformas te fornecendo as funcionalidades, resultados e informações, você trabalha com dados, todas essas informações em dispositivos, em sistemas informatizados e utilizando sistemas inovadores, que são os novos modelos de negócio. E por último, nós temos nosso alinhamento com a governança ESG em 2 pontos, aí, em 2 fundamentos: a sociedade, com atuação em processos de acessibilidade em clientes e também em processos internos, incluindo equipe de funcionários portadores de deficiência. Nós tivemos recentemente projetos em clientes com equipes onde você tinha funcionários nossos totalmente deficientes visuais, 100%, funcionários com baixa visão, outros funcionários especialistas em Libras, por exemplo. E hoje nós temos um funcionário totalmente deficiente visual que atua no apoio das nossas atividades comerciais, inclusive. E é um tema que a Microport trabalha há muitos anos, né, o apoio do deficiente visual. Com relação ao meio ambiente, o escritório tem um baixo impacto ao meio ambiente, ele utiliza papel e água de forma racional e doa
equipamentos e eletrônicos para entidades beneficentes, e quando essa doação não é possível, é feita a reciclagem ou descarte adequado desses equipamentos.